for debilidade, a gente vai orar. O pastor está na casa e orar por você. Amém? Eu não aceito falta de reverência na casa do meu pai. A gente está vivendo um tempo onde os princípios estão perdendo valor, certo? Mas na casa do pai, os princípios não podem perder o valor. O levantar da cadeira e toda hora beber água, o levantar da cadeira e ir no banheiro, o levantar da cadeira para ir lá fora, a falta de reverência, sabe? Porque eu falo com temor, aleluias. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, Deus está aqui. E quando você lê a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Deus agia com ira. Porque Ele queria as coisas corretas e com reverência. Esse negócio de olhar celular, WhatsApp, Instagram, nós estamos na casa do Pai. E se nós estamos na casa do Pai, é a reverência dEle. Ninguém senta na mesa do presidente, do prefeito ou de uma autoridade de qualquer jeito. A gente se posiciona até para comer. Se a pessoa não tem etiqueta, ela vê ali a forma de se alimentar, tudo adequadamente para não perder aquela honra que vai dar ao outro. Então eu não estou vendo Deus, mas eu sinto Deus aqui, que já está mexendo aqui nos meus emocionantes. Eu digo, calma, quieta aqui. Não posso ser menina na presença do Senhor, entre aspas. Então ele começa aqui, aí você quer perder as emoções, o louvor vem, você já quer chorar. Eu digo, peraí, porque senão as estribeiras aqui perdem, eu me lanço, isso não dá, né? Então, cutuque no sermão, dê reverência ao Senhor, Ele está na casa. Amém? Esse temor nós devemos carregar. Estava conversando com meu marido, perdeu a essência de chamar o idoso de senhor, de senhora. Perdeu a essência de pedir licença, de bom dia, boa tarde. Mas na casa do Pai não pode. O Espírito Santo tem liberdade, então deixa Ele agir, amém? Eu quero que você segure na mão desse irmão. Quanto mais oração, mais poder. O nosso pastor já iniciou com oração, mas a gente vai orar também mais. A gente vai orar muito mais. Segura na mão do seu irmão. Fecha essa faixa de Gaza em nome de Jesus. E vamos interceder e orar mais, amém? Nosso pastor orou, mas quanto mais oração, mais poder a igreja, a comunidade do Pai terá. Nós somos crentes, cristãos, e sem oração nós não vamos para lugar nenhum. Amém? Mas eu não quero que você chame animal, gato. Eu quero que você clame a presença do Senhor. Aleluia, fecha os seus olhos nessa noite. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu te peço a reverência, o louvor. Ah, Deus, que a tua glória cresça. Espírito Santo de Deus, aqui tem casa, aqui tem família, aqui tem mente e pensamentos, aqui tem ser vivo que te adore, que te ama, que te exalta. E nessa noite eu invado o mundo do Espírito em dimensões espirituais e assumo o controle dos ares sobre esse lugar para decretar e declarar todo o demônio que se levantou contra esse local, contra a tua vida, contra a tua casa. É nessa noite, Satanás, que eu denuncio a sua obra. É nessa noite, Satanás, que eu denuncio os seus planos. Nessa noite, cadeias e correntes se quebram. É na autoridade do nome de Jesus que eu clamo a trindade sobre esse lugar. É para cada demônio que eu decreto 3 anos de guerra, que confessam Cristo em carne. E nessa noite, os anjos do Senhor que assistem o meu ministério começam a pelejar, começam a guerrear. E eu decreto os ares liberados sobre esse lugar. Toda cadeia, toda influência, todo peso, todos os dados inflamáveis caem por terra. Eu decreto sacudimento espiritual sobre esse lugar. Nessa noite, Satanás, toda casta de demônio, todo principado, potestade, dominador deste mundo, ó Espírito, vai pegando tudo e saia. O deposite caminho base e retirada. Toda cilada, todo projeto, toda morte espiritual, toda morte conjugal, toda morte espiritual. Eu denuncio a tua obra, base retirada. Cavalos e cavaleiro não vai prosperar, não vai prevalecer. Pega tudo que é seu e sai da casa do meu pai. Pega tudo, Satanás, pega tudo que você articulou, manipulou. Todo ladrão da palavra, espírito demoníaco, ladrão da palavra, base retirada. Eu decreto a tua falência. Pega tudo que é seu e deu fora. Eu decreto mês cativa a obediência do Senhor Jesus. E toda cegueira espiritual
saia, toda dureza do coração saia, toda dureza e falta de entendimento da palavra vai saindo. Eu decreto que o povo de Deus vai entender a palavra, vai absorver e vai plantar a 100 por 1 e vai colher. Eu decreto vida nova, eu decreto vida sarada, vida curada e todo o poder das trevas caia por terra agora. É na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de acusação, todo espírito de medo saia, toda seta inflamada do diabo vai se retirada. A guerra deles são a minha guerra e a nossa guerra é do Senhor. Sai agora, diabo, acabou. Você perdeu essa guerra, você perdeu, você perdeu. Ela é casa e morada do Espírito Santo e o diabo não tem poder para otorgar nem para reivindicar, porque ela é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos ao céu e aplauda Ele. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. A igreja não tem aqui, certo? Nenhuma plaquinha de desliga o seu celular. Mas nesse momento eu vou dizer para você, desligue seu celular. Esse som da Moto G, em nome de Jesus, desligue. O Espírito Santo vai falar, tá? Aleluia. Sim. A palavra de Deus, sobre o título de hoje, olha um telefone falando aí. Fortaleça a sua identidade para viver em novidade. O tema de hoje é esse, tá bom? Fortaleça a sua identidade para viver em novidade. Deus fala com Moisés. Ordena Moisés para Moisés separar líderes. Líderes que representam o povo de israelita. E Deus explica a ele para separar líderes que representam, para reconhecer aquela terra que se chama a terra de Canaã. E Moisés vai lá, separa cada homem com sua liderança, que representando também a nação de Israel. A Bíblia relata vários nomes, né? Eu não vou falar aqui para você nessa noite sobre os nomes. Se você tiver curiosidade, nós vamos navegar um pouquinho sobre a carta de Números, capítulo 13, e por aí por diante. E Deus fala, né? Aí Moisés vai, separa segundo a ordem do Senhor e dá uma liderança, e dá uma orientação para aqueles homens líderes de Israel, de cada tribo. E Moisés diz para ele, olha, vai lá na terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para nós, e dá uma olhadinha lá na terra, naquela terra lá, e vê como é a terra, vê como é o povo, se ele é forte, se ele é fraco, vê lá também se são muitos povos ou poucos povos que residem lá. Veja também como é o povo, se ele é muito, se ele é pouco, se ele é fraco, se eles são fortes. Dá uma olhada também, vê como são as cidades, os muros, e se são fortificadas, como o solo, se é fértil, se é pobre. E esses homens vão lá, e lá, vê que realmente o lugar onde Deus prometeu é um lugar muito bom, muito fértil. Muito bom. Chegam lá, eles cortam cachos de uva. A Bíblia relata que eram 2 homens, que tem coisas que tem que crer. 2 homens que carregam aquele cacho de uva, a Bíblia relata, né? Também traz figos, romães, para mostrar que teve lá. Ao ir, esse povo leva 40 dias naquela terra, coletando todos os relatórios, orientado por Moisés e direcionado por Deus. Eles verem e faz realmente, a terra é boa. Eu acredito que um fala com o outro, cara, a terra lá é muito boa, cara. Mana, leite, mel, a gente nunca provou disso. Cachos de uvas sobrenaturais, romães. Rapaz, a terra é fértil demais. Tem muitos povos também. E o comentário rolou entre eles, né? E aí ele diz que realmente a terra é boa.
Vamos ler lá na carta de Números, capítulo 13. Eu vou te explicar já já qual o propósito dessa palavra, porque toda vez que eu leio essa palavra, vem esse entendimento sobre a minha vida. Leia lá, vamos lá, abrir na carta de Números, capítulo 13, versículo 26, que diz assim. Todos abriram? Amém? Você que não está com sua Bíblia, o pessoal da mídia vai abrir aqui e acompanhe em nome de Jesus. Só não fique disperso, na autoridade do nome de Jesus. E eles estão retornando a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Presta atenção que a palavra de Deus tem chaves para o nosso entendimento. Não deixe que essas chaves fujam do seu entendimento, amém? Quando você lê a palavra do Senhor diz que a letra mata. A letra normal da palavra, a letra crua. Mas o Espírito vivifica. Nós, como cristãos, lemos a palavra junto com o Espírito Santo, para abrir o nosso entendimento. Porque tem palavras que não é o aqui e agora que vai ser revelada, mas aí por diante, Espírito Santo ministrando. Então você que não é batizado pelo Espírito Santo, você ainda que não foi cheio, eu te convido a separar momentos na sua casa de precisar, nós como cristãos, necessita do Espírito Santo, para que a palavra venha a ser mais liberada e entendida. Não vá ler a palavra sozinha, porque vai entender aí o seu conhecimento e aí não vai dar certo, tá bom? Então, presta atenção nas palavras-chave. 28. Mas o povo que lá vive, segundo aqueles líderes falando com Moisés, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vemos descendentes de Anak. 29 diz assim: os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 31. Mas os homens, presta atenção no 31 também. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, olha só, acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos, emissão do reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos, presta atenção também nessa. Temos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Anak, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A Bíblia relata sobre homens, líderes, que foram obedientes a Moisés para ir para aquela terra, espionar, trazer um relatório, certo? Foi nisso que eu falei. A Bíblia relata os pontos chaves de pessoas com a visão pessimista e com visão otimista sobre o projeto de Deus e promessa de Deus para o povo de Israel. O povo foi lá, explicou, falou, relatou, levou 40 dias espionando aquele ambiente, usufruiu da terra, viu como é fértil, é massa, show de bola, vamos levar o relatório. Eu acredito que eles estavam pensando muito bem, pô, se a gente tomar posse daquilo ali, viver naquilo ali, vai ser sobrenatural. Projetos e planos. Né? E Deus, Ele, se você ler, voltar ao início da Bíblia, Deus faz essa promessa por muito tempo ao povo de Israel. Sabemos nós que o povo de Israel viveu sobre a escravidão do Egito, era 430 anos debaixo de jugo de Faraó.
E Deus, antes desse jugo, antes dessa situação, Deus fez uma promessa para Abrão naquele tempo. E disse, Gênesis capítulo 12, versículo 7, diz assim, que Deus aparece a Abrão. Abrão ainda não havia mudado o nome dele para Abraão. E disse que daria a promessa à semente, à descendência de Abrão. Isso foi uma promessa que Deus falou com ele. Eu vou dar, mas não a você, a sua semente. Se você ir mais profundo na Bíblia, na carta de Êxodo, capítulo 33, versículo 1, a Bíblia também reafirma a promessa a Moisés, dizendo que daria a semente ao povo de Israel. A sua semente vai usufruir. Então Deus começa ali a dizer, a promessa ainda está de pé. Eu vou dar ao meu povo. Porque Israel era um povo separado de Deus, um povo que Deus amou muito. E aí Deus fala e reafirma aquela promessa, né, na carta de Êxodo. Deus reafirma a promessa a Moisés, e a tua semente a darei. E Deus ainda diz assim, ó, eu vou enviar um anjo mais embaixo. Quem está acompanhando a mídia? Mais embaixo. A palavra de Deus diz que eu vou enviar um anjo. O que quer dizer com isso? Que o povo de Israel, ele não vai só. Presta bem atenção nessas chaves que eu estou te dando para a gente ir mais embaixo e tentar mais entender, mas aonde o Espírito Santo, eu não vou dizer, eu quero chegar. Né? E aí Deus confirma e Deus chega para Moisés e diz, eu vou mandar um anjo ir adiante de vocês, para ir adiante, para expulsar os cananeus, amorreus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus, aqueles povos que estavam ali. Deus ia expulsar. Deus só estava esperando um relatório, o posicionamento. Eu quero dizer para você que Deus escuta o que você fala, nos seus momentos de ira, de felicidades, nos seus momentos bons, Deus está te ouvindo. Deus observa cada detalhe. Deus não julga como você fala, como nós julgamos. Deus julga a intensidade, o além daquilo em que você fala. Deus, se eu falar aqui algo, você vai entender, mas o Espírito Santo vai além daquilo. Então, observe quando você fala quando você está no momento de guerra. Nos seus momentos de guerra é o momento que você é melhor encher a boca para não falar bobagem. Porque é daí que Deus observa e daí que o inimigo reivindica a palavra que sai da nossa boca. Então, o que acontece? E Deus, na carta de Números, capítulo 13, versículo 1, Deus confirma ainda mais a Moisés. O interessante é que, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que procurar outros tipos de tradução. E uma das coisas que me chamou a tradução foi que Deus confirma com Moisés que dará aos israelitas a terra de Canaã. Dará. Eu vou dar a terra de Canaã. A promessa ainda está de pé. Eu estava observando em outra tradução que ouvi, eu hei de dar. Dará aos israelitas e hei de dar. A promessa está de pé. O tempo passou, novas gerações vieram e a promessa está de pé. Talvez não é a promessa que você vai usufruir. Talvez são seus descendentes. Mas o que você está fazendo no processo da promessa? Blasfemando ou reivindicando? Talvez as bênçãos vai vir para você, prepara o terreno para as novas gerações chegar e usufruir. Mas como é que está sendo a sua pegada? Como é que está sendo a sua pisada diante desse momento? Será que você enterrou a promessa? Ou você ainda está reivindicando a promessa? Mas eu não vou usufruir a minha semente. Você tem que plantar para o outro colher. Você tem que plantar, você tem que preparar o terreno para a sua semente usufruir. A palavra de Deus disse que os filhos serão melhores do que os pais. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida aí, cultura, momento em que nós estamos vivendo, a tecnologia. Sabemos que a tecnologia é para os jovens, tem pessoas idosas adentrando. Mas a palavra de Deus relata que os filhos serão maiores do que os pais. Mas não colocando no momento ali de reduzir, mas o avanço das coisas. Tem hora que a nossa cabeça bate, você pega uma coisa para um jovem, o jovem que já foi, tome.
E a gente está aqui, ó, por onde é que vai? É desta forma o entendimento. E aí, voltando, a promessa está de pé, eu hei de dar. Mas aquele povo, voltando 430 anos, aprisionado, sendo escravo de Faraó, sobre jugo, não vivendo a própria vida. Gente, esse momento é um momento que aquele povo estava sofrendo. Estava sobre um jugo sobrenatural. Não foi fácil para eles viver. Mas estamos falando de uma descendência passada e uma descendência presente. O povo já estava liberto daquele jugo. Deus só estava preparando e indicando, direcionando através de Moisés. Vai lá, olha, tem promessa, está de pé. Vamos reivindicar, vamos lá. E a promessa estava de pé. Vou correr um pouco. Na carta de Números, como eu falei, observe os temas, os tópicos. 13 e 28, o povo relata, ele confirma, eles afirmam com os olhos dele. Todavia é forte o povo que nele habita na terra. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Eles viram com os olhos dele, ninguém falou. Eles coletaram a informação, o relatório e foi levar até Moisés. Eles tinham que realmente dizer, vamos tomar posse, Moisés, vamos incentivar Moisés a ir. Mas eles viram com os próprios olhos que a terra realmente é boa. Canaã é uma terra maravilhosa. E aí, voltando na carta de Números, capítulo 13, versículo 33, diz, ó mente dos homens. Só Caleb e Josué teve uma mente totalmente diferente. Eu não quero focar no otimismo deles, eu quero focar no pessimismo. Olha como a mente é cauterizada. Você está vendo as coisas, as bênçãos. Eu quero usufruir. Mas aquele povo, ele não queria guerrear. A mente dele estava escravizada mesmo. Olha como o passado influencia o presente. Eu vou dar semente, a semente de vocês. Muitas pessoas, muitos israelitas haviam mortos. Há uma nova geração ali, vendo aquela terra. E aí, ele diz, éramos aos nossos próprios olhos. Ó a mensagem, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Os líderes experientes, eles se viram como gafanhotos. Ó que pequenez. Ó quanto eles reduziram. Gafanhotos, nós sabemos o que é gafanhoto. Os jovens sabem o que é gafanhoto. Ao ponto que os líderes se reduziram. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim éramos aos olhos dele. Ó que mensagem muito forte. Eles se viam e ele está achando que aquele povo, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, estava olhando também eles como gafanhotos. A Bíblia não relata que os fariseus e aqueles povos lá estavam dizendo que ele é gafanhoto. Os líderes estavam dizendo, nós, aos nossos próprios olhos, somos gafanhotos. E eles veem também nós como gafanhotos. Pega esse trecho de diminutivo. Certo? Ó, um telefone ligado. Então, o que acontece com isso? Voltando. O passado influencia o presente. E como influencia? Temos tendências a repetir aquilo que nossos ancestrais repetiu. Nós não reciclamos a nossa mente para fazer algo novo. Se a família no contexto está ali com a mente pequena, eu não vou dizer eu, tá? Alguém aí também reproduz a mente pequena. Reproduz a pequenez e vai reproduzindo aquilo que os antepassados reproduzem. O retroceder. Mas, Vânia, o que você quer chegar com tudo isso? A sua identidade. A sua identidade. Como é que está a sua identidade? Estou na presença do Senhor, adoro, louvo, engrandeço. Mas como é que está a sua identidade? Analise bem. Olhando para você, não olhe para o outro, não julgue o outro. Mas analise a sua identidade, como é que está?
Quando nós temos nossa identidade firmada, temos tendência a não acreditar no nosso potencial. Se a sua identidade está rasgada, se você não se reconhece como filha de Deus, o seu potencial é reduzido. Nós viemos de uma família, de famílias, geralmente feridas, machucadas. Vivemos em lares que não existem lares perfeitos. Nós vivemos em lares que a tendência é sofrimento e dor. Quando nós estamos em Cristo, muitas das vezes a gente modifica, mas a tendência de repetir aquilo, nós continuamos. A baixa autoestima, muitas das vezes, é uma visão negativa de si mesmo. O propósito daqueles homens era, tenham a terra prometida aí, tenham promessa, mas eles estavam se vendo pequeno demais para chegar ao propósito de usufruir daquela promessa. Aqueles homens se viam como gafanhotos, incapazes de usufruir daquilo em que Deus falou desde o tempo de Abrão. Então, quando nós vivemos debaixo de autoestima, já ali no seio familiar, no círculo familiar, no ambiente familiar, eu vim de um ambiente desse, de sofrimento, de dores. Muitas das vezes nós temos família e nós não abençoamos o nosso lar. Nós não abençoamos a nossa família. Temos tendências a repetir aquilo que a gente viveu nos nossos lares, com nossos pais. De amaldiçoar os filhos. De amaldiçoar a si mesmo. Minha mãe me amaldiçoou, eu também vou me amaldiçoar. Eu sou assim porque minha mãe disse que não ia dar para nada. A palavra de Deus diz sobre isso, mas nós vamos lá embaixo. E aí tem críticas da infância, não sabe criar os filhos, o filho erra, amaldiçoa. Palavras que estão debaixo de um contexto familiar, que recicla aquilo e faz tudo de novo. Quando se pega, eu estou usando a mesma fala de minha mãe com meus filhos. Observe isso. Se a gente não tem essa tendência ordinária, me perdoe a palavra, de repetir. Para nossa família, e daí de repente, se o Espírito Santo não disser, oi, vigia aí o que você falou, o diabo se apodera disso, e o diabo começa a germinar dentro do nosso lar essa situação. Quando você vai ver, os seus filhos estão realmente procriando aquilo que você falou em palavras. Em palavras. A palavra de Deus diz que a palavra tem poder. Como é que você está usando a palavra que sai da sua boca para bem dizer ou mal dizer? Você sabe que seus filhos recebem essa carga de energia. Porque a palavra de Deus derramou sobre nós autoridade. Você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. Como é que a autoridade você está usufruindo? Como é que essa criança está nascendo dentro do ambiente familiar? Ambiente de pressão psicológica, porque a criança errou, e aí, pá, solta uma palavra de maldição. Aquele povo, ele estava debaixo de uma opressão. O tempo todo, e eles se escravizaram, a mente deles estava escravizada por aquele ambiente do Egito. E aí, palavras destrutivas, relacionamento. Situações, nós estamos vendo aí o feminicídio que cada dia mais cresce em Salvador. Mulheres que viu seus pais em um ambiente familiar destrutivo e se reproduz, ó a reprodução, para relacionamento também conjugais destrutivos. Minha mãe casou com meu pai e ele falava coisas para ela, aí acaba entrando também no mesmo ciclo. Não quebra isso. Vê como normal. Vê como algo normal. Comparações, traumas, rancores, mágoas, ódio, sentimentos ruins. Não tenho um bom relacionamento com a família, com a parentela. Casei, mas não dou bem com meus pais, com meus irmãos. Tudo isso são traumas que nós
Muitas das vezes estamos na casa do Senhor e carregamos. Verdade dita. Verdade falada. Traumas, e aí você procria aquilo, fala aquilo, repete aquilo. Você for rejeitado pelos seus pais, você rejeita os seus filhos. Para que dar amor? Não recebi amor, vou dar nada. Repete, comportamentos repetitivos. Aí vai gerando trauma, rancor dentro do ambiente familiar. Mas Deus quer isso para nós? Não. Não. Relacionamentos que o homem diz, você não vai ter bom êxito, você não vai ter sucesso. Isso gera dores. O psicológico trava. A psicologia fala de crenças limitantes. Eu tenho um limite. Porque eu fui criada naquele ambiente que não reconhece o valor, que não reconhece o potencial. E aí vai crescendo naquele ambiente. Aí se chama crenças limitantes. Quando você pensa que vai avançar, o seu propriamente bloqueia para você não romper. Nós somos triuno, corpo, alma e mente. Bloqueia, não cresce, não rompe. Momentos da nossa vida que a gente tem que fazer aqui, uma reflexão. Como era a minha família? Tem minha pastora aqui que me conhece, né, um pouco. E aí, nós, minha família, eu vou dizer primeiro, vivemos em um ambiente, minha irmã está ali como prova, vivemos em um ambiente um pouco de pressão dentro da minha casa. Eu sou a mais nova da casa e eu me lembro muito bem que quando a gente brincava em casa, a gente estava ali reunido, brincando em casa, basta meu pai botar o pé na porta, aí viu o irmão e dizia, vem painho, vem painho. Cada um corria por um ambiente, você lembra disso? E fechava a cara. Se nosso pai visse a gente brincando e dando risada, ele dizia, vocês não estão na liberdade. A gente vivia em casa de cara feia. Se meu pai saísse, a gente brincava. Se ele chegasse, a gente fechava a cara. Ambientes que a gente está vivendo. Um certo momento na minha vida, eu comecei a namorar com meu marido hoje, e aí Deus permitiu que a gente levantasse uma barraca. Um dos meus irmãos disse assim, vai ser barraqueira? Sua profissão vai ser barraqueira? Eu disse, glória a Deus. E hoje eu emprego pessoas. A glória dele. Uma certa vez, eu vi de uma autoridade sobre a minha vida, eu não vou falar. A gente gosta de uma fofoca, né? Mas eu vou preservar. Eu vi uma fala assim muito forte, você não vai prestar. Foi uma coisa do Espírito Santo na minha vida. Eu disse, está repreendido. Eu vou ser a pessoa que Deus quer para a minha vida. Estou mudando algumas falas aqui. E hoje eu sou quem eu sou para a glória de Deus. Então a gente precisa reconhecer o nosso potencial. Então, por eu ser tão séria, chegou um tempo que eu fui conhecer minha pastora, nós sabemos que a pastora é primo do meu marido. E aí a gente foi visitar ela, meu marido foi lá, tá rindo. E aí quando a gente foi lá, olha o que a gente traz para o outro. Gente, viver num ambiente familiar, vocês que têm filho, cuidado como você cria seus filhos. A identidade dele está sendo formada dentro da primeiro grupo, é o família, depois é escola, depois é a sociedade no geral. Mas a primeira sociedade de uma criança é a família. E se você não saber criar seus filhos, ele não vai ser adultos saudáveis. Voltando, fomos lá na casa da pastora. E Jorge, bora lá. Menino, pode ter certeza. A gente sentou no sofá. Conversa vai, conversa vem. Eu digo, quando ela dava as costas, eu dizia, bora embora. Ela voltava. Ela
dava as costas, bora embora. Estou mentindo. Até ela fala direto isso. Porque um trauma, e a gente vai carregando aquele trauma sobre as nossas vidas e a gente acha que não dá conta desses traumas, dessas palavras que a gente ouve. Você não vai prestar, você não vai dar para nada, você não tem potencial, quem é você? Gente, palavras matam. Você acredita que nós, segundo a ciência, diz que nós observamos mais, nós adentramos mais palavra de maldição do que de bênção. Acredita, vira e revira, você está lembrando de uma palavra de maldição. Vira, revira, você nunca lembra de uma palavra de bênção. Acredite, aí me falou isso, me falou aquilo, mas nunca nós recordamos das palavras de bênção. Acredite, faça uma reflexão, porque eu faço. Eu digo, menina, vira e revira, desde criança que eu me lembro disso. E fico quebrando, tá vendo, diabo? Olha o que Deus fez na minha vida. Oi, capeta, acho que ele fica com vergonha, com raiva, não venci. Mas a criança, ela não tem autonomia para repreender. Nós somos cristãos, é que tem que vigiar, porque nós tendemos a repetir coisas dos nossos antepassados. Aí vou correr mais. As crenças limitantes, ele dizendo, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas Deus prometeu, eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar, eu não vou só. Deus está comigo, Deus vai guerrear junto comigo. A promessa para você usufruir, você precisa se apoderar dela. Primeiro você tem que revestir dessa promessa, acreditar, saber que Deus está contigo. Eu não vou só, vou alcançar. Seus filhos, você tem que abençoar. Você vai crescer, você vai romper, você vai ser uma grande pessoa. Seu filho te trouxe um projeto, é você que tem que decretar, é você que tem que orar, é você que tem que botar a mão na cabeça todo dia dele. Eu profetizo, será um grande homem, eu profetizo, será uma grande mulher, eu profetizo que as bênçãos do Senhor vai alcançar e vai fazer na vida dele acontecer. É nós, a palavra tem poder. Use com cautela, com sabedoria. Esses homens estavam escravizados. Éramos aos nossos próprios olhos pequenos. Isaac está aí? Bota aí, gigante. Eu vou botar para você uma imagem, para você só refletir sobre essa imagem. Dá para ver? Vocês estão vendo? Está vendo aí? Aqui está um elefante. A musculatura dele dá para perceber que ele é forte. Mas olha o que está prendendo ele. Aqui muitas das vezes são nós. E ali, ó, é uma pequena cadeira que está segurando esse grande animal silvestre. Muitas das vezes nós nos encontramos desta forma. Eu quero que você reflita bem e olhe bem. Olha o potencial que esse animal tem. Mas sabe o que é que acontece? É desde criança que esses traumas estão gerando sobre a vida dele. É desde pequenininho que ele entendeu que aquilo ali impede do potencial dele. Sabemos que esse animal é feroz. Ninguém vai criar um animal desse em casa. Ele é silvestre. E olha ali, ele não se vê capaz de sair dos seus traumas. Muitas das vezes fomos criados assim, ó, desta forma. É uma metáfora que descreve como as crenças limitantes e o condicionamento do passado nos impede de alcançar o nosso verdadeiro potencial, mesmo tendo forças para superar obstáculos. E esse gigante, animal mais velho, está nessa situação. A palavra de Deus, na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos tendências para dizer, sou cristã. Ah, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu leio a palavra. Mas nem todos nós estamos com a mente transformada segundo a palavra do Senhor ordena. Transformação de mente, de pensamento.
A palavra de Deus diz que nós devemos andar em novidade de vida, porque fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo. Aceitamos Jesus, somos batizados, mas a nossa mente, muitas das vezes, está escravizada. É aquela passagem que se encontra na carta de Lucas, versículo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Que a Bíblia diz, Jesus estava pela sinagoga. Ele viu uma mulher, há 18 anos, encurvada. Satanás estava aproveitando daquela mulher. E a palavra de Deus diz que ela era filha de Abraão, na casa de Deus, adorando, dizimando, louvando. Todos os domingos na casa de Deus, mas a mente dela estava sendo escravizada pelo diabo há 18 anos. Libertação é um processo. Observar quem somos nós e dizer, eu preciso de libertação. É caminhada na presença do Senhor, que nos leva a ser liberto. A palavra de Deus diz na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz, pois vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Peculiar quer dizer diferenciado, diferente. Essa é a palavra que Deus disse para o povo de Israel. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo. E aquele povo estava sendo escravizado, não acreditando naquela promessa que Deus daria. A terra é boa, é. Somos um povo separado, é, mas eu não quero usufruir. Mente escravizada. Nova semente para usufruir das promessas do Senhor. Não queria absorver aquilo ali. Não queria guerrear. Deus tem promessa para mim e para você? Tem. Deus disse que os anjos viriam ao nosso favor, ia. Deus não quer dizer, olha, eu só vou te dar isso, eu não vou te dar isso, que você não tem potencial. Deus não diz, olha, você não é forte, você não é forte para usufruir disso. Você já viu que Deus pega os pequeninos? Deus pegou quem? Davi, para se tornar rei de Israel. Porque aquele homem estava com o caráter e identidade firmada no Senhor. Você vê que os irmãos dele ainda zombam dele quando ele vai matar o gigante. Você vê que a família é doente. E aí quer trazer para Davi. Mas Davi, sabendo quem ele é, parte para cima do gigante, mata. Você já pensou se ele lembrasse das palavras que os irmãos dele falavam? Ele não ia matar aquele gigante. A identidade dele estava firmada. Eu vou vencer aquele gigante. E ainda vem Saul, você ainda é um menino. Mostrando o tamanho dele para o potencial, focando em Golias. Uma criança, um adolescente matou um gigante. A identidade dele estava estruturada em Deus. Nós precisamos dessa identidade. Nós andamos na caminhada, louvamos, engrandecendo, mas a nossa identidade não está firmada. Nós olhamos para nossas fraquezas e achamos, pela nossa cegueira e as crenças limitantes, que nós não temos o potencial de usufruir das bênçãos do Senhor, dos milagres do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus tem bênção para o povo dele. O povo lá fora vier para a presença do Senhor, a bênção também remete para eles. Mas a bênção foi prioridade nossa. E tem gente lá fora crescendo, rompendo no nosso lugar. E a gente está com a mão atada. Olhando, eu sou pequeno. Não dá não. Minha mãe desde pequenininha dizia que eu não vou conquistar nada. Minha mãe diz que eu não tenho esse potencial, que eu não vou casar, que eu vou ser mãe solteira por toda a vida. Ei, quebra esse pensamento, quebra essas crenças limitantes, porque o inimigo se apodera, se alimenta dessas palavras negativas. O Satanás, ele se apodera disso. João disse para Gaio que vá bem em todas as áreas da sua vida. Ele dizia assim, na carta de carta de João, capítulo 3, o versículo 1, capítulo 2, dizia,
Gaio, amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Nós tornamos o nosso corpo saudável, a nossa vida espiritual saudável, mas a nossa mente muitas das vezes não está saudável. A tendência é retroceder e não avançar. Mas aquele emprego não é para mim. Aquela porta aberta que Deus disse que ia me dar, não é para mim. Tem pessoas com currículos melhores. Deus quer te colocar em lugares de princesas, de príncipe, para herdar a terra e romper. Mas, Vânia, eu oro. E ação, oração. Você ora e toma uma atitude. Você ora e se levanta e parte para cima. Na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se nisso alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensais. Pense de você coisas boas. Pense sobre você coisas boas, porque a carta de Filipenses fala sobre isso. Pense nas coisas boas. Porque se você pensar nas coisas ruins, você vai se destruir. Tudo começa na nossa mente. Mudança de mente se chama metanoia. Quebrar os círculos, os vínculos que te traz palavras de destruição. Muitas das vezes Deus vai ter necessidade de tirar pessoas da sua vida, porque te traz palavras de destruição. Você só pode chegar ao propósito se você mudar a sua mente. Deus tem bênçãos para mim ali, mas Ele só vai me dar quando eu me permitir mudar. Tem muitas bênçãos? Tem. Romper, prosperar, crescer, tem. Mas se eu não mudar a minha mente, nada muda. Só promessas no papel. E reivindica, mas a mudança de mente não acontece. Deus não quer isso para nós. Você tem que pensar como filho de Deus e não como órfão. Muitas das vezes a gente teve tanta dificuldade no nosso relacionamento paterno, que quando você chega na presença do Senhor, não enxerga Deus como pai, porque a identidade paterna foi ferida lá, na sua figura parental. E quando você chega diante de Deus, você não consegue chamar Deus de pai. Identidade ferida como filho, e não enxerga Deus como pai. Mente transformada, romper com os velhos padrões, velhos comportamentos. O Ministério de Louvor está aqui comigo? Pois bem, nessa noite, para aquele que o Espírito Santo ministrou, eu quero orar por você. Vânia, eu não vejo minha vida fluir, eu vejo andando em círculo. Eu ando na igreja, eu dizimo, faço voto, faço campanha, mas minha vida continua a mesma. Se você está nesse momento, eu quero orar por você. Vânia, tem anos, eu estou me sentindo como aquela mulher, há 18 anos, dentro da casa de Deus, mas eu estou com uma doença hereditária. Vânia, eu estou com tantos anos, trabalhando e não conquisto nada. Vânia, eu tenho um propósito de chegar a algo, eu tenho um sonho. E você não conquista. Eu vou te falar um pouquinho da minha experiência. Paulo falava das experiências dele, eu também posso falar da minha, posso? Para edificar vocês. As mães sempre têm mania de pegar os filhos mais velhos e ensinar os mais novos, certo? Eu era mais nova, eu continuo sendo a mais nova da casa. E uma segunda irmã minha mãe mandou ela me ensinar. E eu tive aquela dificuldade. Eu não me esqueço disso. Não quer dizer que eu estou ferida. Eu estou dizendo para você o quanto nós devemos quebrar palavras
de autoridade sobre as nossas vidas, que é maldições. E eu tive dificuldade, ela disse, você é burra. Mas falou com autoridade. Sabe aquele negócio bem alto? Você é burra. E eu quero dizer para você que, para a glória de Deus, estou estudando psicologia. Eu nunca ia imaginar onde eu estou. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Que a gente venha quebrar ciclos para romper. Se você não se permitir ser liberto pelo Senhor, você vai andar em círculos na casa de Deus. Você vai ver o vizinho prosperar, o vizinho que eu falo que está aí na sua direita e na esquerda, romper. Você vai dizimar, você vai fazer jejum, mas você não vai mudar. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. A palavra de Deus diz: o que tiver de guardar, guarda o teu. Eu gosto da igreja que é recíproca. Porque dela sai fontes de vida. Tudo começa aqui. Se eu pensasse, eu sou burra, vou entrar na faculdade. Eu sou burra. Vou andar de cara feia, porque meu pai disse que não quer alegria dentro da casa dele. Vou andar de cara feia. Gente, quebra isso. Deus tem promessa para nós. Não fique com a mente escravizada, como aquele povo ficou. Só Caleb e Josué possuiu aquele lugar. O resto não possuiu. Deus quer a nossa mente transformada. Imagine se você viveu em um ambiente de orgulho e soberbia. Deus te bota em um patamar maior, você humilhar. Deus não vai te dar. Aleluia. Deus não vai te dar. Ah, eu quero muito dinheiro, Deus, eu quero muito dinheiro. Se Deus sabe que não pode contar contigo, Ele não vai te dar. Porque vamos virar maldição e não bênção. Deus tem promessa para nós. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda, mas não para humilhar, é para mostrar que o nome dele tem poder. Foi para isso que se manifestou o Filho do Homem, para nos dar vida e vida em abundância. Tem gente escravizada dentro da casa do Senhor e está dizendo que está tudo bem, não está bem não. Quem está sendo glorificado é o diabo e não Deus. Jesus foi necessário entrar na sinagoga para olhar aquela mulher, filha de Abraão, para libertar aquela mulher debaixo de jugo de Satanás por 18 anos. Eu conheço mulheres que vivem debaixo de um relacionamento péssimo, mas ela sobressai, ela rompe, ela corre atrás, porque ela blindou a mente dela. Tem mulheres que não rompem, não crescem, porque está debaixo daquelas palavras. Você, marido, abençoa sua esposa. Você, esposa, honre seu marido. Eita glória, você é bênção. Ore por ele, interceda por ele. Você, pais, abençoe seus filhos. Desde o ventre, a mulher tem que abençoar a criança. Talvez você está repetindo o ciclo, amaldiçoando, porque você viu sua mãe amaldiçoar. Gente, a gente escuta muitas dores na escuta que a gente faz. Muitas dores, muitas dores. Se a gente pudesse, arrancava. Às vezes você entra dentro daquela porta ali sorrindo, mas está com dor dos antepassados seus. Eu quero que você